Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por Amém. esse momento tão sublime, Sim. por esse nobre momento, Amém. a qual tu concedeu à Igreja em Santo Amaro, Amém. essa oportunidade Sim. de podermos ser ajudados. Amém. Senhor, colocamos o irmão Kaique em tuas mãos, nosso psicólogo clínico, que se te propôs a nos ajudar, ser com seu ser tripartido, o enche completamente. Sabemos que se tu falar por meio dele, certamente nós seremos ajudados e seremos salvos. Por isso, Senhor, usa teu servo completamente. Abençoa também cada irmão que está nessa reunião, supra-os grandemente, Senhor. Que todos nós, a nível humano, a nível espiritual, possamos receber muita ajuda e possamos aplicar aquilo que for nos orientado no nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus, toma essa reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, irmão Kaique. Esteja completamente livre para você ministrar aquilo que o Senhor propôs em seu coração. Amém, irmãos, irmãs, amigos, pessoas próximas. Jesus é o Senhor. Queria começar agradecendo aos irmãos da Igreja de Santo Amaro pela oportunidade, a todos os envolvidos pela execução, dessa comunhão. Graças ao Senhor pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, meus amados irmãos. Vi aqui que tem irmãos de São Francisco também, aqui da nossa localidade, graças ao Senhor, e demais irmãos também de diversas outras igrejas. Que Deus possa abençoar, irmãos, grandemente a vida de vocês. Na verdade, eu sou privilegiado nessa noite de poder cooperar com todos vocês. Eu sou o conservo de todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Costa, sou casado, moro aqui em São Francisco do Conde, sirvo aqui na localidade também como irmão. E se eu pudesse falar para vocês um pouco sobre mim, eu começaria falando sobre isso. Eu sou um servo de Deus, sou um filho de Deus. Independente de qualquer tipo de aspecto profissional, no que diz respeito à própria psicologia, ou até como um consultor financeiro, a minha principal função aqui é ser servo, é ser um ministro, é ser um profeta. Então, irmãos, que nessa noite o desejo do meu coração é que todos vocês sejam abençoados com essa palavra, que tem tanto aspecto humano, em questões psicológicas que eu vou tratar aqui nessa noite, mas também tem um sentimento de trazer para os irmãos um link com o aspecto espiritual, que é o que move, de fato, a nossa vida. Então, se os irmãos puderem até mesmo tomarem notas, tiver um caderninho aí, uma caneta, um lápis para fazer algumas anotações, é importante. Já vi a irmã Conceição ali mostrando o caderno, muito bom, irmã. Então, é muito importante, irmãos, porque depois vocês podem revisar, dar uma lida novamente, ter comunhão, e o Senhor, com certeza, irmãos, se revelará muito para vocês. Eu quero desde já começar pedindo perdão, irmão, desculpa aos irmãos, porque eu tentei, irmãos, o máximo possível fazer um resumo bem resumido dessa comunhão, porque quando nós falamos do aspecto psicológico, existem muitas coisas a se falar, principalmente no momento que nós estamos. Mas a minha intenção não é apenas trazer questões psicológicas, mas é também fazer um link no aspecto espiritual. Então, a estrutura que eu montei, e peço aos irmãos que me suportem um pouquinho nessa noite, eu vou trazer tanto um pouco de um quanto um pouco de outro. Vou trazer para vocês um panorama geral sobre essa questão da pandemia, trazendo um pouquinho de histórico sobre isso. Vou entrar no aspecto mais psicológico e eu vou finalizar essa comunhão trazendo um aspecto também espiritual. As lições que essa pandemia tem nos mostrado e que eu tenho experimentado, inclusive. Então, que, de fato, todos vocês, irmãos, sejam muito abençoados. Quando nós falamos de pandemia, eu queria começar falando para os irmãos o seguinte. O coronavírus é apenas mais um tipo de pandemia. Mas pandemia, irmãos, não é uma questão nova. Durante toda a história da humanidade, nós passamos por diversos momentos na história da sobrevivência humana, que passamos por pandemia. Então, tem diversos tipos de pandemia que já aconteceu até então. E eu separei aqui apenas 5 rapidamente para falar, não vou me aprofundar, mas só para nortear vocês, para mostrar que, de fato, o que estamos passando não é novo. O tempo passa, mas ainda continuamos enfrentando alguns obstáculos na nossa vida humana. Isso é tão interessante porque na Bíblia, quando nós pegamos Mateus, capítulo 9, diz assim, capítulo 9, versículo 35, 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha só, irmãos, aqui é Jesus trazendo para nós um pouco da sua humanidade. Ele presenciava na humanidade dificuldades. E é verdade, todos nós enfrentamos dificuldades. Quer seja no aspecto psicológico, emocional, comportamental. E na nossa própria existência, nós vivemos e passamos por diversos conflitos. E um deles é exterior a nós. Tem a ver com o aspecto social, político e tudo mais. Então, se nós pudéssemos falar sobre pandemia na humanidade, nós poderíamos voltar lá para o ano 541, que foi a primeira pandemia que foi instalada na humanidade, chamada Praga Justiniana. Durou do ano 541 até o ano 750. Foi causado ali pela contaminação de animais que picavam ali as pessoas, piolhos, pulgas, até mesmo mordida de ratos. Contaminava as pessoas e porque não existia um ambiente sanitário adequado, né, como era muito antigo, as condições de vida eram precárias, né? Então não tinha antibióticos, não tinha vacina, não tinha nada. Então nessa primeira praga, mais de 30 milhões de pessoas morreram. Olha só, ano 541 a 750. Foi lá na cidade de Constantinopla. Quando a gente pula para o ano de 1343 a 1353, nós temos a pandemia mais devastadora que já existiu. Eu acho que os irmãos já estudaram, já ouviram falar em algum momento, chamado peste negra, ou até mesmo peste bubônica. Essa pandemia, irmãos, matou cerca de 200 milhões de pessoas. Existe uma média que os estudiosos falam de 75 milhões de pessoas a 200 milhões de pessoas. Também com respeito a essas questões sanitárias que não existia e tem a ver com animais aí que eram contaminados. Então, os linfonodos que existem nas axilas e principalmente nos pescoços, eles ficavam inchados e também escureciam. Por isso foi chamado peste negra, porque existia esse escurecimento. Os linfonodos são estruturas que o nosso corpo tem para nos prevenir de possíveis doenças, né? Germes, bactérias, infecções. Então, nesse período de 1343 a 1353, de 75 a 200 milhões de pessoas morreram. O tempo passa um pouco mais, e em 1520, temos um outro episódio de pandemia, agora a varíola. Na varíola, cerca de 56 milhões de pessoas foram infectadas e morreram. Na varíola, as pessoas ficavam com as manchas avermelhadas, né, e bolhas pelo corpo. Olha só, quantas pessoas também morreram com essa pandemia? 56 milhões. Ó Senhor Jesus, também causada por um vírus, né, que era transmitido pelo ar, em contato entre as pessoas. Então, assim, desde a primeira até essa terceira pandemia, ficou claro que existe uma questão sanitária, que é no mundo, e que contaminava as pessoas faleciam. Muitas, milhares de pessoas, né, morreram. Mais recente agora, 1918, se a gente pudesse pular, né? Gripe espanhola, essa talvez seja até mais recente, muitos já tenham escutado falando. Matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, até hoje não se sabe a origem desse vírus H1N1. Na verdade, não nasceu na Espanha, a gripe espanhola, mas a Espanha era o único país que noticiava tudo isso. Mas ainda assim, teve uma carga gigantesca de mortes, não apenas na Espanha, mas em diversos outros lugares do mundo. Na gripe espanhola, que foi de 1918 a 1919 principalmente, quase, irmão, 100 milhões de pessoas faleceram. E não menos importante, e ainda não muito falado, né? Temos também a quinta pandemia chamada AIDS. Até hoje nós presenciamos muito essa situação, né? Só que hoje nós já temos muito tratamento, muitas coisas diferentes, a tecnologia avançou. E a AIDS ainda continua matando muitas pessoas. E ela é considerada, ou pode ser considerada, uma doença com classificação pandêmica, porque ela atingiu uma grande quantidade de pessoas. Para vocês terem uma ideia, a AIDS já matou mais de 25 milhões de pessoas até então. Ela é transmitida por relações sexuais desprotegidas, transmitida por transfusão de sangue contaminado,
também é transmitida através de acidentes com objetos, né, cortantes, que também foram contaminados. Então, veja, o tempo passa, a dispensação passa, a era passa, mas o processo pandêmico sempre existiu, irmãos. Um vírus, uma bactéria ou coisas semelhantes, que acaba infectando a pessoa, contaminando as pessoas, e essas pessoas acabam falecendo. Por que eu estou tentando trazer para todos vocês esse pano de fundo? Primeiro, para nortear vocês que não estamos passando um momento novo. E muito mais importante do que isso, é para mostrar para vocês, irmãos, que o nosso tempo aqui na Terra, ele é limitado. Então, independente de qual tenha sido a era, o momento, ou talvez até mesmo o tipo, né, de vírus que acometeu ali a vida das pessoas, as pessoas estão aqui e de repente já não estão. E não é diferente com o que está acontecendo na atualidade. Quem imaginava que poderíamos passar por um momento tão difícil, delicado, como estamos passando atualmente? E isso, obviamente, precisa nos trazer alguns aprendizados, né? A pandemia, ela não se caracteriza simplesmente por conta da gravidade da doença, porque, como eu mostrei para vocês, nós tivemos vários tipos, né, de pandemias. Mas a pandemia se caracteriza principalmente por conta da disseminação geográfica, ou seja, o vírus se espalha, isso acaba acometendo diversos ambientes, países e tudo mais, e nesse momento é decretado, então, o estado pela OMS, né, de pandemia. A epidemia é caracterizada por um surto mais pontual, né, mais específico ali nas regiões, mas a pandemia tem um caráter mais abrangente e mundial, que é o que estamos passando nesse momento. Então, dito tudo isso, agora nós temos um caminho adequado para entrar em questões mais específicas. Falei para vocês agora, irmãos, que nós somos limitados. Nós somos fracos, nós somos frágeis e nós somos completamente vulneráveis. O mesmo homem que cria tantas coisas maravilhosas é o mesmo homem que é infectado por um vírus, que até mesmo é invisível, que muitas vezes não conseguimos ter uma noção exata, e esse mesmo homem, ele acaba sendo morto, né, por conta dessa questão. Mas olha só, quando nós falamos sobre isso, precisamos lembrar que uma grande questão que se levanta é como nós estamos. Sim, existe um aspecto que é fora a nós, né? Nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos. É uma escala que é externa. Está aí, o vírus está aí. Mas no que diz respeito a mim e a você, como agir diante disso? Na verdade, a grande pergunta a se fazer nesse momento é: o que é que eu tenho que fazer para me blindar de uma certa forma, para me proteger, para me cuidar, para que eu não fique tão vulnerável como eu já estou vulnerável? Então, quando nós falamos de psicologia, de mente, de questões psicológicas, as pessoas não valorizam porque elas não conseguem ver, a gente não consegue apalpar. É diferente, por exemplo, de um enfermeiro que tem a sua profissão e ele consegue, nas suas funções ali, fazer um ponto, fazer alguma coisa palpável, visto. Mas no aspecto psicológico, como é que a gente faz? Como é que a gente cura questões psicológicas? Tem cura para as questões psicológicas? Como é que nós lidamos com a nossa mente se nós não conseguimos ver as coisas, muitas vezes? Se as questões psicológicas têm a ver com o mundo que é interno e que você não consegue apalpar? Será que nós conseguimos ter a dimensão exata sobre falar sobre mente, sobre saúde mental, sobre doença mental? Então, esses elementos, irmãos, são coisas que por muito tempo, inclusive nós na própria igreja, nós negligenciamos. Mas, como eu acabei de ler para vocês em Mateus 9, Jesus, ele era uma pessoa equilibrada. Ele cuidava do aspecto espiritual, mas ele se compadecia. E compaixão tem a ver com humanidade. Existe empatia e existe compaixão. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Compaixão é você, mesmo sem ter condições de se colocar no lado do outro, você compreender que aquela dor é real. Então você se dispõe. Não é você apenas ser empático e se colocar. É você compreender. Nós podemos ser empáticos sem compreensão. Por isso que Jesus aqui fala, né? Ele se compadecia das pessoas, porque ele reconhecia o sofrimento das pessoas. Na nossa realidade, talvez nós não consigamos ainda compreender a fundo
a dor dos outros e, principalmente, que eu vou mostrar para vocês aqui nessa live, muitas vezes não conseguimos nem mesmo compreender a nossa própria dor. Quando eu falar um pouco sobre curiosidades psi, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas já que nós estamos falando sobre mente, eu queria novamente fazer um link com a palavra. Vocês podem me acompanhar também. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Eu peço aos irmãos que, se esse versículo não está riscado na sua Bíblia, não está anotado, não está gravado, faça isso nessa noite. E todas as vezes que você tiver alguma dúvida, algum questionamento psicológico, alguma raiz de insatisfação, alguma demanda psicológica, leia esse versículo. Talvez você vai entender um pouco mais como funciona o processamento psicológico. Porque, obviamente, a Bíblia nos dá todas as respostas. Olha só o que fala Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque, aqui é uma explicação, viu? Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. É um versículo tão pequeno, mas é um versículo tão forte e profundo. Aqui está a raiz psicológica para o entendimento da própria psicologia. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Parafraseando isso aqui, trazendo a leitura psicológica, é como se eu pudesse te falar o seguinte. Tudo o que você entende que você é, ou que você sente, ou que você pensa sobre você, de fato você é. É a sua realidade. Se você imagina que você é assim, sim, você é. E essa constituição, ela não é feita de uma hora para outra. Ela tem a ver com sua história de vida, com suas experiências. Ela tem a ver com o que você entende de certo e de errado, talvez, com seus princípios. Mas uma coisa é certa. O que você internaliza na sua mente é que fala em alma. E nós sabemos que a alma possui 3 partes, mente, vontade e emoção. A parte líder da nossa alma é a mente. Então, assim como a sua mente, podemos traduzir aqui, né? Entende o que você é? Sim, você é. Veja e repare na sua experiência e na experiência das outras pessoas. A maioria das pessoas, e muitas vezes nós mesmos nos comportamos, e a nossa forma de comportamento e de pensamento traduz a nossa realidade. É por isso que nós falamos sempre de falar coisas positivas, e não só palavras positivas, mas acompanhar as palavras positivas de ações adequadas ao nosso pensamento. Porque entendam uma coisa, irmão. O nosso pensamento, alguém falou aqui Provérbios quanto mesmo? 23, versículo 7. Entenda uma coisa, para ficar bem claro. O nosso pensamento, ou seja, os nossos processamentos psicológicos, eles não andam separados dos nossos comportamentos. Nós pensamos e nos comportamos. Nós pensamos e nos comportamos. Ou nos comportamos e depois pensamos. Então, pensamento e comportamento estão sempre associados. Quando nós separamos isso, nós temos dificuldades, problemas. Mas de uma forma clara, precisamos aprender a ter um nível de processamento adequado para que o nosso comportamento também seja adequado. O que acontece é que muitas vezes pensamos uma coisa e fazemos outra coisa. Só que as pessoas muitas vezes não têm acesso ao seu pensamento, têm acesso aos seus comportamentos. Então, as pessoas são julgadas pelos atos, pelas atitudes, pelos comportamentos, não pelo entendimento psicológico. Então, daqui que você vai se explicar, vai querer arrazoar alguma coisa, você já fez, você já demonstrou. Então, é por isso que é tão importante estar claro da nossa condição interior, porque 90% dos nossos comportamentos têm raízes psicológicas. E é óbvio que muitas vezes agimos sem pensar, mas, geralmente, o reflexo do seu comportamento é um reflexo do seu mundo interior. Assim como o seu reflexo exterior é um reflexo do seu mundo interior. Eu até mesmo uma vez falei aqui, mandei uma mensagem para várias pessoas, falei assim, olha, você precisa arrumar a sua cama, né? Você precisa começar o dia arrumando a sua cama. Quer cuidar de si, né? Arrume a sua cama, porque o retrato do seu quarto é o reflexo do seu interior. O quarto representa o cômodo mais interior da sua casa, mais íntimo. E isso reflete a sua realidade.
Então, se você tem um quarto desarrumado ou bagunçado ou coisas semelhantes, talvez isso seja um reflexo do seu ambiente interno também. E se você for olhar com mais calma, você vai ver que as outras demais coisas também, porque psicologia nos dá um aspecto generalista da vida. Então você vai ver também que diversas outras questões estão talvez em desordem. Então veja, irmãos, é importante nós lembrarmos que a nossa realidade interior, ela é importante. E é incrível porque o Senhor ele se preocupa com o nosso interior. É incrível como Deus ele está preocupado com o nosso ser interior. E ele sabia exatamente que nós precisávamos de algo superior para lidarmos com questões que muitas vezes não conseguimos, né, de nós mesmos. E foi por isso exatamente que ele deu a sua vida, para entrar em nós, para nos ajudar, porque ele sabia que muitas vezes de nós mesmos nós não conseguiríamos. Então ele queria ele mesmo nos ajudar a vencer. Aquele quartinho lá bagunçado em que às vezes eu não quero dar acesso a ninguém, é o Senhor querendo entrar lá, nesse lugarzinho onde você não fala, onde você não permite que ninguém tenha acesso. É nesse lugarzinho que o Senhor quer entrar e quer fazer o trabalho por nós. Então é importante, de novo, destacar. Assim como nós pensamos na nossa alma, assim nós somos. Então veja, não diz respeito a alguém, diz respeito a nós. Nós olhamos para as pessoas, nós principalmente que temos um conteúdo psicológico, e nós já observamos questões psicológicas sem que a pessoa fale nada. E óbvio que nós não estamos a analisar as pessoas, mas é porque nós entendemos que existe uma realidade interna que reflete na sua realidade exterior. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nada mais importante nesse momento de pandemia e de lidar com a nossa mente, com os nossos conflitos, do que entender que tudo que precisamos no momento é buscar saúde mental. E saúde mental é diferente de doença mental. Quando se fala de psicologia, as pessoas falam logo de doença mental. É o psicótico, é o esquizofrênico, é o bipolar, é aquele que tem toque, que tem depressão. Mas saúde mental é diferente de doença mental. Acontece que as pessoas estão no estado de doença mental porque não preveniu, ou seja, não cuidou da saúde mental. E cuidar da saúde mental, eu quero deixar claro aqui para vocês, é cuidar de questões básicas. É cuidar de elementos que são básicos na nossa humanidade. Uma coisa muito grave que fere a nossa saúde mental, por exemplo, é querer levar as coisas tudo nos peitos, né? Alguém fala qualquer coisa, algumas coisas mínimas, bestas, e nós levamos nos peitos. Então, de repente, o nosso psicológico processa isso como uma esponja. Então, aquele conflito que talvez nem fosse seu, se torna seu, porque você guardou isso. Principalmente aquelas pessoas que têm uma estrutura mais fragilizada, que não conseguem desabafar, são mais caladas, introvertidas. Elas guardam as palavras e isso se torna um conflito para elas. Então, uma pequena orientação e é de grande valia é vamos ver as coisas e muitas vezes lidar como se não estivesse vendo. Porque entendemos que tem coisas que não vale a pena. Se nós entendermos isso, que tem coisas que não vale a pena, nós iremos evitar muitas brigas, conflitos ou questões. E isso tem a ver também com o nível de maturidade psicológica. Aqui estamos falando de inteligência emocional. Nada melhor hoje do que termos uma boa inteligência emocional. Porque tudo que acontece hoje quer nos levar a nos desfalecer mesmo, a nos abalar, a estarmos em uma condição psicológica inadequada. Agora me diga, se você tem uma condição psicológica inadequada, como é que você vai cuidar das coisas? Se Deus nos criou com um espírito, uma alma e um corpo. No espírito está tudo certo. Mas se você não tem condições psicológicas mínimas para lidar com questões racionais dentro de casa, ou na área de trabalho, ou no relacionamento com as pessoas, como é que vamos lidar com questões mais profundas, mais complexas, principalmente relacionadas à espiritualidade, se muitas vezes não conseguimos nem mesmo exercer a humanidade de uma forma mais simples? Irmãos, tudo que Deus deseja é que tenhamos uma vida simples, uma vida normal. E por isso precisamos cuidar da nossa humanidade. Então, não levar as coisas nos peitos, né? É uma estratégia básica, simples, mas que se não vai pela conversa, precisamos dar um passo para trás. Evitar conflitos desnecessários, para que a gente não venha a prejudicar um outro e também, principalmente, a nós. Estarmos amargurados e inquietos, porque lembra o que eu falei,
Assim como nós pensamos na nossa mente, assim nós somos. Tudo isso causa um impacto no nosso ser, e mesmo sem você perceber, você acaba também sendo influenciado negativamente. Então, espero que isso tenha sido claro para os irmãos. Precisamos hoje buscar estratégias e maneiras de cuidar da nossa saúde mental. E para falar disso, eu queria ser bem objetivo e prático com os irmãos. Claro que eu não conseguiria falar de forma técnica para os irmãos, porque seria até mesmo chato, né? E também, talvez todos vocês não tivessem um certo entendimento, né? Mas eu quero exemplificar a nossa mente com 2 exemplos. Primeiro, a nossa mente é como se fosse um carro super potente. Pense em um carrinho muito básico, que não tem tanta velocidade assim. Agora pense num carro mais veloz que você pode imaginar. A sua mente é esse carro mais veloz que você pode imaginar. Esse carro ele foi criado com um objetivo. Esse carro foi criado para andar muito rápido ou para atingir uma velocidade muito boa, diferente do outro, que talvez não tenha tamanho, característica ou atributos. Mas veja, a nossa mente é a máquina mais poderosa que nós podemos imaginar. Assim como esse carro veloz, ela é capaz de cumprir o seu objetivo, mas também ela é capaz de trazer uma grande destruição para as nossas vidas. Assim como um carro super veloz, a nossa mente é como um computador ultramoderno. Pense em um computador ultramoderno. É a nossa mente. A nossa mente consegue processar informações em um estado muito rápido. E também ela consegue armazenar experiências, né, durante muito tempo. E aí entra um aspecto que é psicológico, né? E é necessário, que é o aspecto de deixar passar muitas coisas. A nossa própria mente, ela tem mecanismo que nos faz esquecer de coisas. Porque se nós conseguíssemos armazenar tudo, nós sofreríamos muito. Então, nossa mente, ela acaba armazenando as coisas e guardando as coisas mais principais, essenciais, que nós mais utilizamos. E as outras coisas que não são tão essenciais e importantes, ou que não utilizamos tanto, pouco a pouco, ela mesma faz o processo de limpeza. Só que assim como o carro e o computador, eu queria fazer uma pergunta para todos vocês que estão nessa live. Na sua opinião, qual é a parte mais importante desses 2 objetos? A parte mais importante de um carro superpotente e a parte mais importante de um computador ultramoderno. Se alguém pudesse responder isso, talvez falaria diversas coisas, né? Falaria softwares, hardwares, tantas coisas, né? Equipamentos ali dos carros, objetos, enfim. Mas olha só, psicologicamente falando e também de forma objetiva, a parte mais importante desses 2 objetos é justamente o que falta para esses 2 objetos. Ou seja, é a pessoa. Se não existir pessoa para lidar com o carro, para dirigir, para transportar o carro, como é? Qual a utilidade de ter um carro superpotente na sua garagem se você nem utiliza? Qual é a utilidade de você ter um computador ultramoderno se você não consegue manejá-lo? Não faz sentido. Amados irmãos, Deus deu para você e para mim tudo isso. E eu e você não somos a nossa mente. Nós somos o controlador da nossa mente. A nossa mente é um elemento que faz parte da nossa vida, da nossa natureza. Nossa mente não define quem nós somos. Nós somos muitas coisas. Mas Deus nos deu uma mente, ou seja, uma consciência, um processo psicológico, e cada um tem a sua, cada um é diferente, mas Ele te colocou como o autor para estar no controle. Faz sentido para vocês? Faz total sentido, mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós não conseguimos concluir com êxito as nossas funções. Aquilo que Deus nos deu, a abundância de vida que Deus nos deu, o manejo que Deus nos deu, Ele nos deu uma grande potência, né? A nossa mente, que ela pode ser um grande aliado para nós, mas também pode ser um grande inimigo. Ela se torna um grande inimigo
quando nós não somos aqueles que controlam. Aí você pode estar falando assim, mas Kaique, como é que pode? Eu não controlo a minha mente? É isso que você está falando mesmo? Eu não posso controlar? É exatamente isso que eu estou te falando. Você sabia? Vou trazer duas curiosidades para você. Eu tinha diversas para falar. Quem sabe, talvez, em uma outra oportunidade, já estou lançando aqui para os irmãos, né? Para nós termos mais comunhão. Mas eu quero falar duas curiosidades para vocês sobre o aspecto psicológico. Talvez vocês não saibam. Primeira, você sabia que a sua vida pode ser um engano? É isso mesmo. Você sabia que a sua vida pode ser um engano? Como assim, Kaique, que minha vida pode ser um engano? Lembra que eu falei? Nós temos uma alma, que é mente, vontade e emoção, mas nós também agimos. O retrato para as pessoas à nossa volta e em sociedade tem muito mais a ver com os comportamentos do que o que nós pensamos. Porque os nossos pensamentos nós guardamos e muitas vezes não externalizamos. Então, veja, talvez você e também eu, muitas vezes, nos comportamos inconscientemente, simplesmente porque reportamos atitudes e comportamentos que não são nossos, mas que foram herdados na nossa experiência de desenvolvimento pessoal. Isso tem a ver com a nossa história de vida, com a nossa criação, com questões que são dos nossos pais. E às vezes nós fazemos e nem nos percebemos que aquilo é algo que não é fruto do nosso comportamento, mas era deles. E nós aprendemos, e nós seguimos, e nós reproduzimos. Talvez nós nem queremos, mas fazemos. Se a gente for parar e olhar, nós temos muitos desses comportamentos que são inconscientes, ou seja, nós não temos acesso para sabermos de fato, mas ainda assim nós nos comportamos. E na terapia existe todo um processo para mostrar que isso precisa vir à consciência. Porque talvez você faça algo que talvez não queira. Desculpa, faça algo que talvez não queira fazer. Mas não é porque você quer fazer, é porque você nem entende que está agindo no automático. Então, humanamente, nós temos esse aspecto que muitas vezes nós não controlamos. Mas na terapia, isso é revelado. Uma outra coisa que é muito interessante é que nós criamos, sem perceber, atitudes e padrões que são doentios, sem perceber. E por que eu estou falando esse ponto também? Porque estamos falando de pandemia. Porque, veja, irmãos, imagine você que está vivendo um momento tão delicado, assim como todos estamos passando. Mas, de repente, nós começamos a agir comportamentalmente de uma forma que não percebemos. Agimos de forma natural, né? Vivemos no automático. Você vai dirigir, você já sabe dirigir. Você passa a marcha, você tem que frear, você já sabe o que tem que fazer. Se formos olhar na nossa vida, estamos sempre no automático. Você já sabe escovar o dente, você já sabe a rua que você tem que andar para chegar naquele lugar, você já sabe como fazer, o que fazer. Aqui está o perigo, viver no automático. Precisamos parar de viver no automático. E isso é um aprendizado que só acontece com o tempo. Sabe, às vezes não olhamos para a natureza, não olhamos mais calmamente para as pessoas, porque estamos no automático. Agora, olha o que eu estou falando para vocês. Nós estamos acabando criando padrões de comportamentos que são doentes sem saber que isso é doentio. Vou dar um exemplo para ficar claro para vocês. Você toma banho. Em especial para os homens, tá? Que estão ouvindo essa comunhão. Toma banho, pega a sua toalha e joga lá no varal de qualquer jeito. Pega, toma banho e estende lá a sua roupa de qualquer jeito. Olha só. Por que não pegar a sua toalha e estender da forma adequada? Você vai fazer alguma coisa, de repente você faz pela metade. Você não consegue concluir. Isso são padrões de comportamentos que são repetitivos, e se a gente for olhar na nossa vida, eles se repetem em diversas áreas, mas são comportamentos fragilizados, porque nós não fazemos com excelência, e nem percebemos, porque estamos no automático. Você pega a sua roupa, joga lá, mas por que não pegar e dobrar? Por que não pegar a toalha, bota no varal estendida certinho? Sabe por quê? Porque estamos no automático. E isso, inconscientemente, vai gerando um padrão de comportamento que é frágil na nossa humanidade. Então, vamos nos acostumando
a viver de forma assim, né? De forma despretensiosa, de forma desleixada. Mas aí você fala, mas eu não quero ser assim, mas você é, porque você não está atento aos detalhes. Mas se nós parássemos um pouco para avaliar os nossos comportamentos, com certeza nós sanaríamos muitos problemas da nossa vida. Então, irmãos, estou trazendo pequenas pepitas psicológicas para mostrar para você que as questões de psicologia, elas são muito mais profundas do que nós podemos imaginar. E as mínimas coisinhas, elas têm uma grande influência sobre a nossa vida. As mínimas coisas constituem o nosso padrão de comportamento que, em um estado como hoje, só nos prejudica. Isso é falar de saúde mental. Então, olha só, você quer ter um comportamento adequado diante de uma situação, mas você não é claro. Você oculta algumas coisas. Isso é ruim. Por que não ser sincero? Por que não ser transparente? Então, essas pequenas coisas acabam influenciando a nossa psique, né? Assim como nos relacionamentos, nos diálogos, tudo isso tem a ver com um processamento que vai sendo criado dentro de nós. E o que eu quero atentar para os irmãos aqui é que isso precisa ser cuidado. Porque senão viveremos de uma forma sempre desleixada mesmo. E sem perceber que somos assim. Aí é que está o perigo. Mas quando nós temos consciência, nós passamos a mudar esse padrão de comportamento, certo? Então, essas são curiosidades que eu queria trazer para vocês, mas agora eu queria trazer orientações. Kaique tem algumas orientações psicológicas para viver esse momento, além dessas curiosidades que você falou? Existe, claro. E a primeira orientação para estarmos nesse momento pandêmico é, irmãos, fujam dos bombardeios dos noticiários. Não queiram alimentar noticiários que só traz questões de morte. Sim, estamos em um período em que muitas pessoas estão morrendo. Mas se eu e você para em frente a uma televisão e só fica assistindo notícias de coronavírus, do governo, dos estados, dos municípios, como vai estar a nossa situação psicológica? Lembra que eu falei para você que nós temos aquele elemento de sugar, né? E mesmo sem perceber, nós guardamos? É a mesma coisa. Você já está enfrentando um momento de morte. Você já está em uma situação complicada, que é a nível exterior e interior. Vamos ficar ainda alimentando o nosso psicológico com esses alimentos? Não. Você precisa, sim, se informar, estar atualizado, mas você e eu não devemos estar o tempo todo diante dessa situação. Precisamos nos esquivar psicologicamente para termos um melhor nível de consciência psicológica, né, de saúde mental. Então, a primeira orientação é, irmãos, não fiquem presos a esses meios, né, de internet ou jornalísticos mesmo, né, que infundem em nós fake news e tantas outras coisas que nos traz morte. Tá? Anote isso aí e guarde. A segunda coisa, já que estamos em um ambiente de muitas privações, de muitas limitações, onde temos muitos protocolos, tenta criar uma rotina. Sim, se você não vai ficar vendo notícias ruins, se você não pode sair muitas vezes, né? Crie uma rotina dentro da sua casa, de leitura, para conversar, para limpar a casa, ou coisas do tipo. Crie uma rotina para que você mesmo possa estar com sua mente ocupada. Porque se você estiver com sua mente vagueando, provavelmente você também vai colher informações que talvez não sejam tão proveitosas psicologicamente. Então, se você tiver uma rotina definida, você vai até mesmo esquecer, né, por algum momento, a situação. Essa seria a segunda orientação específica. A terceira orientação, tenha o seu tempo de qualidade. Esse é um dos temas que eu mais gosto, né? Porque se você tem um tempo de qualidade, ou seja, se você cria um momento para você, esse aqui é o seu momento. Você vai fazer o que você quiser, né? Claro, diante do Senhor, né? Você vai estar ali aproveitando o momento para aprender alguma coisa, para fazer uma leitura, para descansar ou coisas do tipo. Esse momento não é um momento para compartilhar com as pessoas. Talvez seja um momento que você pare para orar, para ter comunhão com o Senhor, para desfrutar, não sei, para relaxar, para fazer o yoga, para exercitar, né, fisicamente, não sei.
Mas você precisa criar um momento para você cuidar da sua saúde mental, né? Para você desenvolver aí mais empatia por você, para que você desenvolva também, né, uma boa autoestima. Então, crie um momento de qualidade para você. Esse é o seu momento e você faz dele o melhor proveito possível, né? Então, essa seria a terceira orientação. Quarta orientação, se desenvolva. Irmãos, hoje nós nunca tivemos uma oportunidade como essa de nos desenvolvermos, a nível espiritual, principalmente, a nível humano também. Podemos tomar cursos, podemos ler livros, podemos até mesmo fazer, sei lá, uma pós-graduação, por que não? Aproveite o momento para aproveitar as oportunidades que você tem para se desenvolver como pessoa e como ser humano, para se desenvolver como um irmão, né? Como um cristão, um filho de Deus. Esse é um momento específico, já que estamos tão limitados a aproveitar as oportunidades para então você ser alguém melhor. Claro que você pode ser alguém melhor. Então aproveite a oportunidade que você tem para isso. E quinta e última orientação, e não menos importante. Se responsabilize pela sua vida e pela vida do outro. Sabe, irmãos? Não é o momento de vacilarmos, né? De sermos imprudentes, desleixados com essa situação. Estamos passando por um momento difícil e cada um de nós precisamos cultivar a prudência. Então, nós temos, né, medidas de proteção, de cuidado, né? Precisamos usar nossa máscara, passar álcool em gel, ter a questão do isolamento. Precisamos de tudo isso. Não é porque somos filhos de Deus que precisamos agora deixar, jogar a toalha. Uma vez um irmão compartilhou comigo uma experiência muito interessante. Ele falou assim, um irmão chegou para ele e falou assim, irmão, você não sabe o que aconteceu? O pneu do meu carro furou, eu não acredito que Deus permitiu isso. Eu estava viajando, precisava chegar naquele ambiente. E o irmão ouviu aquele desabafo durante algum tempo. Aí depois o irmão foi e perguntou para ele, irmão, você acha que pneu de crente fura? Pneu de crente fura ou não fura? Ou só fura pneu de carro de quem não é crente? É claro que pneu de carro de quem é crente também fura. Veja, irmãos, a situação que está acontecendo está para todos nós. Então, eu e você precisamos nos responsabilizar pela nossa vida e também pelo cuidado do outro. Se todo mundo pensar dessa forma, nós com certeza iremos criar um ambiente aí mais saudável, né? Eu cuido de mim, cuidar de mim também é cuidar de você, cada um se cuida e nós nos cuidamos. E essa é a orientação que temos recebido dos nossos apóstolos, dos nossos cooperadores, né? Dos irmãos responsáveis, que a gente possa criar essa rede mesmo de cuidado com as igrejas e com todos os santos, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, esse era o caminho que eu queria seguir com vocês, só que agora eu queria compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho desfrutado e que o Senhor tem revelado para mim, que essa pandemia tem nos proporcionado. Eu acredito que o que eu vou falar para vocês aqui, a nível espiritual, são elementos que talvez vocês também já tenham tocado, já tenham sentido, mas que com certeza Deus novamente, nessa noite, veio falar com você. E eu espero grandemente que o Senhor, de fato, possa tocar o seu coração. Além de todas essas orientações humanas e do entendimento psicológico, Deus nos deu um espírito. Olha só, a Bíblia fala, né? Que o Senhor quer que o nosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros. Olha, espírito, alma e corpo. Temos um espírito. E Deus entrou em nosso espírito. E agora, irmãos, Ele quer se revelar a nós por meio do Espírito. E a primeira grande lição que temos desfrutado num tempo de pandemia, diante da volta iminente, né, dos fins dos tempos, é que, de fato, o Senhor, irmãos, nunca esteve tão próximo de voltar. Louvado seja o Senhor por esse elemento. O Senhor, irmãos, nunca esteve tão próximo de voltar. A oportunidade que estamos tendo aqui, nessa noite, talvez nunca tivéssemos, né? Juntar tantas igrejas, tantos irmãos, tantas pessoas, para desfrutarmos de uma palavra tão específica, né? Tão direcionada, e sermos salvos, né? Por meio dessa palavra. Aqui em Mateus 24, 10, vou ler alguns versículos para vocês a partir de agora, tá? Mateus 24, capítulo 10, fala assim, capítulo 24, versículo 10.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele finaliza: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse aqui é o maior sinal de todos da volta do Senhor. O evangelho do reino está sendo pregado. Nunca se pregou tanto o evangelho do reino como atualmente, irmãos. Através do Instituto, através das nossas lives, o evangelho tem de fato avançado de uma forma tremenda. Tantas pessoas sendo salvas. E olha só, em um ambiente pandêmico de morte, Deus está mostrando o poder da sua vida. Louvado seja o Senhor. Aqui em Mateus 24, nos mostrado um sinal interior. O amor de quase todos se esfriará. Esse é o item interior, né? Que já podemos observar. O amor das pessoas está se esfriando. Mas também, irmãos, nós temos o maior sinal. O evangelho do reino está sendo pregado por toda a terra. Louvado seja o Senhor. Quando nós pulamos para Mateus capítulo 21, versículo 10, é nos mostrado que a Bíblia já falava sobre um momento de pandemia. Então, veja, para a Bíblia, para a palavra, não tem nada novo. A Bíblia já falava sobre isso. Olha só, capítulo 21, versículo do 10, 11 e também versículo 13. Então, lhe disse, levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, que no aspecto mais macro é pandemias, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Versículo 13. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Irmãos, como isso aqui me tocou desfrutando essa palavra. Isso está acontecendo para que eu e você possa dar um testemunho que somos filhos de Deus, que queremos vencer, ser vencedores, que estamos do lado do Senhor e para que muitos, por causa do meu e do seu testemunho, também possam ser salvos. A pandemia não é algo novo na Bíblia. Deus já falou sobre isso há muito tempo. Mas hoje, irmãos, o Senhor tem nos falado cada vez mais claramente. A minha vida e a sua vida tem que ser uma vida de testemunho. Acabou o tempo de vivermos desleixadamente, sendo qualquer tipo de cristão. Não, eu não posso aceitar ser qualquer tipo de cristão. Eu sou um filho de Deus. Eu preciso expressar o Senhor, representar Deus onde quer que eu esteja. Ser um jovem diferente, para que as pessoas possam ver o Senhor em mim. E isso é testemunho. Louvado seja o Senhor. Então, o primeiro elemento que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, é que, de fato, o Evangelho tem avançado. E um dia, tudo que nós queremos e almejamos nessa terra é estar com o Senhor. Um dia nós iremos contemplá-lo e vê-lo como Ele é. Essa é a nossa esperança. Nós não somos dessa terra, não, irmãos. Um dia haverá um descanso para nós. E tudo que almejamos e queremos acontecerá. Nós amamos o Senhor e também amamos a sua vida e iremos nos encontrar com Ele. Louvado seja o Senhor. Que esperança maravilhosa. O segundo item que eu queria compartilhar com vocês é que a pandemia nos trouxe como lição e Deus veio falar conosco. É que estávamos muito acelerados, fazendo muitas coisas para Deus, muitas vezes envolvido com tantas coisas. E o Senhor falou assim, olha só, para um pouco. Você precisa parar. A Bíblia também fala sobre isso. Eu vou ler para vocês, Jó, Senhor Jesus. Jó, capítulo 37, versículo 14. Olha o que fala. Inclina, Jó, os ouvidos a isto. Eu não sei se Jó, nossa irmã, está aí, mas não é só para você não, viu, Jó? É para todos nós. Inclina, Jó, os ouvidos a isto. Para e considera as maravilhas de Deus. Que tal você nessa noite, então, trocar o nome Jó e botar o seu nome aí e falar? Inclina, Kaique, os ouvidos a isto. Para e considera as maravilhas de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Precisamos parar um pouco. Tudo que Deus está nos proporcionando nessa era e nesse momento é, para um pouco. Me conheça mais. Quando você me conhecer mais, você vai se conhecer. Você vai entender o que está dentro de você e você não vai se agradar disso. Então, irmãos, estávamos tão acelerados. É aquela coisa, né? Correndo com a tocha, correndo, achando lá que estávamos a todo vapor.
E aí, de repente, quando olhávamos para a tocha, percebemos talvez que o fogo já tinha se apagado. Então, até isso, a pandemia veio nos mostrar que a misericórdia de Deus para comigo e com você. Porque Ele nos ama tanto que Ele não queria aceitar que pudéssemos ficar pelo meio do caminho. Então, agora, as nossas famílias, né, a nossa própria pessoa individual e coletivamente, precisamos ir diante do Senhor e falar, Senhor, como eu estou, Senhor? Nessa comunhão, irmãos, o Senhor está falando para nós. Como você está? Como você está comigo, a sua comunhão, o seu desfrute, a sua intimidade? O Senhor certamente deseja nos renovar, irmãos. A igreja em Santo Amaro e todas as igrejas aqui representadas, Deus quer nos renovar, irmãos. Louvado seja o Senhor. E essa renovação começa comigo e com você. Então, esse era o segundo elemento que eu queria compartilhar com todos vocês. O terceiro, Deus, o Senhor, Ele quer nos tornar vencedores. Louvado seja o Senhor. Ele não vai parar, não vai deixar de insistir conosco, irmãos. Lucas fala isso também. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, o Senhor vai nos falar o seguinte. 12, versículo 32. Fala assim, não tem mais, ó pequenino rebanho. Irmãos, não tem mais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, Ele se agradou em nos dar o seu reino. Lá em Apocalipse fala, né? Que a coroa da justiça já está em nossas mãos, né? Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, Ele já nos deu. Precisamos agora perseverar, né? Em guardar, em conservar aquilo que Ele já nos deu. E Ele tem insistido, irmãos, com essas palavras maravilhosas. Tem insistido em nos fazer vencedores. Por mais que sejamos pequenos, né? Não tenhamos tantas forças, não sejamos talvez os mais habilitados, é verdade. Mas, irmãos, o olhar de Deus está sobre nós. Não somos os mais importantes, mas com certeza o do olhar de Deus é especial para nós, para a sua igreja, né? Ele tem olhado para nós. E é justamente por conta disso que Ele tem nos abençoado. Irmãos. Ele tem nos feito avançar. Então, o terceiro elemento que eu queria compartilhar com vocês é que por mais que nós existam fraquezas, né? O Senhor, Ele insiste em te fazer vencedor. Ele insiste em falar comigo e com você. Louvado seja o Senhor por essas palavras proféticas, que tem nos mostrado que não precisamos ter um estágio, mas podemos ter um estado, né? Um estado de busca, um estado de sermos vencedores. E é isso que estamos fazendo aqui nessa noite. Ó Senhor Jesus, tenho ainda o quarto e o quinto item que eu queria desfrutar com vocês. O quarto item é o seguinte: estamos sendo descontaminados. Se existe um item, irmãos, que eu tenho desfrutado, né, nessa noite, e também durante esse tempo de pandemia, é que o Senhor está me descontaminando, né? O Senhor está me afastando, o Senhor está cada vez mais me colocando distante de tudo aquilo que não é o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor também tem falado isso para vocês. Estamos em um momento em que a santificação precisa ser o alvo das nossas vidas. E Ele é tão maravilhoso que Ele está nos fazendo cada vez mais, né, estar próximo dEle. No Senhor não existe contaminação, mas no Senhor, irmãos, existe salvação. Ó Senhor Jesus, no Senhor não existe contaminação, mas no Senhor existe salvação. Então, Daniel, um jovem, irmãos, um jovem também pode desfrutar e ser alguém que não se contamina. Talvez você não seja tão jovem, mas no seu aspecto cronológico, né? Mas Deus quer que você seja um jovem no seu espírito. Não podemos aceitar que o nosso interior seja contaminado. Senhor Jesus, queria ler para vocês, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Irmãos, que sentimento maravilhoso de Daniel, um jovem que decidiu. Nessa noite precisamos decidir. O Senhor tem nos colocado, né? Falando assim, olha, eu já fiz tudo. Tudo o que eu precisava fazer eu já fiz, eu entrei em você. Mas você agora precisa decidir. Se você não decidir, vai ser difícil eu poder trabalhar em você. Mas Daniel, mesmo sendo jovem, ele decidiu não se contaminar com nada. Com o vinho desse mundo, o mundo quer nos dar alegria. O vinho aqui representa alegria. Mas, amados irmãos, a verdadeira alegria que Deus tem dado para nós é servir ao Senhor, é viver a vida da igreja,
é estarmos sendo crentes normais, sendo pessoas normais, vivendo a vida da igreja, porque um dia seremos irmãos vencedores. Oh, quando eu lembro disso, meu coração se enche de alegria e um riso vem nos meus lábios, porque o Senhor não quer que eu seja um super crente, cheio de poder, não. Ele quer que eu seja uma pessoa normal, que viva a vida da igreja com simplicidade, preservando os princípios. E se nós perseverarmos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, irmãos, sem ser contaminado, sem deixar que o mundo possa nos estragar, seguindo o Senhor, juntamente com aqueles que invocam o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. E para finalizar, eu queria compartilhar com vocês que o último elemento, que nessa pandemia está claro para mim, é que todos nós, irmãos, estamos mais do que nunca sendo vacinados pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Todos nós, mais do que nunca, estamos sendo vacinados pela palavra de Deus. Eu nunca desfrutei de tanta palavra como atualmente. São tantas palavras, tantas mensagens, tantas comunhões, irmãos. É para nós crescermos e amadurecermos. Humanamente, estamos esperando a vacina, é verdade, estamos aqui para recebê-la. Mas nós precisamos entender, está claro, que Deus já tem preparado uma vacina para esse vírus da iniquidade. O Ministério da Reconciliação tem nos vacinado, irmãos. E cada vez que ouvimos essa palavra, nós somos consolados, somos alimentados, somos fortalecidos. Então, a palavra de Deus é o que nós precisamos e não tem atalhos. Se queremos ser vencedores, precisamos ler a palavra, nos voltar à palavra. Louvado seja o Senhor pela essa vacina divina que a palavra nos dá. E a palavra é o próprio Deus. Queria finalizar lendo só 2 versículos para vocês. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, irmãos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Deus, irmãos, que habitar em você por meio da sua palavra. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que eu tenho rogado ao Senhor que a sua palavra possa permanecer em mim. Tudo no mundo não pode me satisfazer, mas a sua palavra, Senhor, ela me satisfaz. Talvez humanamente a gente escute tantas coisas, mas o que realmente me satisfaz e te satisfaz é a palavra de Deus. Recentemente eu tive uma experiência muito dolorosa de perder uma pessoa muito próxima. Perdi minha avó, inclusive por conta do coronavírus. Cresci com ela, vivi na casa dela. E de repente, o que pode nos consolar, irmãos? O que pode consolar as nossas almas? O que pode nos dar um estado de equilíbrio, a não ser a palavra de Deus? Quando nós nos voltamos à palavra, recebemos o consolo e o conforto que somente Ele pode nos dar. E eu estou falando isso da experiência que eu tive recentemente com a minha avó, mas isso se estende a todas as áreas da nossa vida. Que tal nos voltarmos ao Senhor e falarmos: Senhor, eu quero ser consolado por Ti. Às vezes tudo que precisamos é abaixar nossa cabeça e escutar o Senhor falar um pouco conosco. Escutar o que Ele tem para nos dizer e sermos consolados. Não é falar, mas é ser consolados pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E Hebreus capítulo 4, continuando a essa questão, capítulo 4, versículo de 11 a 12, fala assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer outra espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Tudo que nós falamos aqui gira em torno da palavra de Deus, que é a nossa vacina. Então, irmãos, diante de um estado de pandemia, vamos cuidar da nossa saúde mental,
mas vamos cuidar também da nossa saúde espiritual, acompanhando essas palavras proféticas, estando aliado ao falar de Deus, né? Reunindo, buscando o Senhor, nos alimentando individualmente, para edificarmos coletivamente, porque tudo o que Deus deseja é que possamos ter o nosso espírito, alma e corpo preservados íntegros na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Deus ressurreto, possa abençoar grandemente todos vocês. E mais uma vez, somos um em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Passo a palavra para os irmãos. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Por causa do tempo, talvez a gente não possa se estender mais, mas creio que mais 2 ou 3 irmãos, se quiser falar algo ou tirar alguma dúvida, no caso, com o Kaique, creio que ele estará ainda à disposição. Pelo menos mais 2 ou 3 irmãos, se tiver alguma pergunta específica ou tirar alguma dúvida, nós abrimos esses 2 minutos aí para isso. Caso não tenha, a gente aí vai encerrar a reunião. Mas fica esses 2 minutos livres para algum irmão tirar dúvida ou ver algum esclarecimento. Nenhum irmão? Ou irmã? Ó Senhor Jesus. Amém. Então significa Amém. que a palavra ela foi bem clara, então. Não, tem alguém aí, Léo. Léo, tem alguém aí falando aí. Tem alguém, Léo, que está querendo... Amém. Amém, irmão. Amém. Jesus é o Senhor. Como aproveitando esse momento, né, que é muito raro nas nossas comunhões, né? Verdade. Eu gostei muito do falar do irmão, né? E de antemão eu queria que ele desse outras participação nessas comunhões, né? E eu queria saber assim, a respeito do ser tripartido, que você falou muito bem do ser tripartido, e é algo muito interessante para que possamos, né, tá completando o nosso corpo, alma e espírito, né? Como você falou ali da mente, vontade e emoção, né? Que isso aí é o problema maior do ser humano, né? É a mente, vontade e emoção, é a vida da alma, né? E eu queria ser uma questão básica assim, só para poder a gente amenizar esses problemas, irmão. Certo. Olha só, para responder isso, a gente teria que ficar aqui horas e horas, né? Para que eu pudesse trazer uma explicação mais detalhada para você, mas não temos tempo. Que o Senhor nos dê outras oportunidades de estarmos falando mais, né, sobre esse assunto que é tão importante. Mas deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo. Os nossos problemas, irmãos, não estão no espírito. Deus nos criou com espírito, alma e corpo. Os nossos problemas, os nossos desafios, né, como nós temos escutado, os nossos desafios não estão no espírito, porque no espírito está tudo certo. A nossa questão está na nossa alma. E principalmente em um elemento da nossa alma, que são as nossas emoções. A questão principal não é a mente, são as emoções que nos levam a pensar e a agir comportamentalmente, né, de uma certa forma. Então, sentimos, pensamos e nos comportamos. Nós, pessoas, seres humanos, temos uma tendência a agir pela emoção, a sermos seres emocionais. Porque o nosso sistema psicológico tem um processamento cerebral chamado o cérebro límbico, né? É um estado límbico, está relacionado às próprias emoções. É o que nós chamamos tecnicamente, cientificamente, como o cérebro mais primitivo. Mas evolutivamente, nós também criamos essa parte aqui, que é o cérebro, a parte pré-frontal, né? Nesse período aqui, cerebral, é onde se
operaliza as nossas racionalizações, ou seja, as nossas atitudes, o raciocínio, as coisas objetivas. Quando nós estamos muito focados no aspecto emocional, nós não raciocinamos adequadamente e nos comportamos indevidamente, porque agimos pelo aspecto sentimental das coisas. Então, somos enganados pelas nossas emoções, que não nos levam a processar psicologicamente de forma adequada aquilo, e nos comportamos de forma inadequada. Então, a primeira forma de blindar as nossas emoções é pensando de acordo com o que está acontecendo. Por exemplo, você está se sentindo angustiado, triste, insatisfeito com alguma coisa. Talvez isso não seja uma demanda para você fazer terapia, porque se você consegue lidar com isso sozinho, ótimo. Para que buscar um profissional? Mas a primeira coisa que você tem que fazer, se você tiver ciência disso, né, informação é: por que eu estou me sentindo assim? O que é que está me levando a me sentir assim? Você precisa voltar um pouquinho para descobrir de onde isso está nascendo. Porque é normal você estar parado, sem fazer nada, enfim, e de repente começar a se sentir assim. Mas se você não confronta isso, você provavelmente vai ser enganado. Então, você vai ter atitudes depois disso que vai prejudicar. Então, espiritualmente, também trazendo um link, né? É exatamente assim. Satanás utiliza das nossas emoções para enganar a nossa mente, para nós nos voltarmos ao espírito. O que é que nós temos escutado? Que a mente posta na carne é morte, né? Mas a mente posta no espírito é vida e paz. Então, espiritualmente, o espírito governa a nossa mente. Mas se eu não estou no espírito, quem governa é as minhas emoções. E, obviamente, a minha mente ela vai ser impactada por isso. Então, a primeira coisa é confrontar. Se você não consegue confrontar, você tem que se esquivar. Você precisa não aceitar isso. Mas se você acredita nisso, como eu li no versículo, então, de fato, você sente aquilo e você vai, se não sente, começar a sentir. É aquela coisa, eu não estou com dor de cabeça, mas se você começar a falar, poxa, realmente estou sentindo essa dor no braço, aqui você daqui a pouco vai estar. Porque é o seu psicológico trazendo à realidade aquilo que você já projetou interiormente. É basicamente isso. Amém, amém. 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 Responder. Mais dois irmãos. Amém, irmão Caio? Responder mais uma. Amém. Ó, tem muito microfone ligado. Se ficar todos os microfones ligados, não vamos ouvir. O irmão Edilson foi o primeiro a pedir para falar. Então, vamos ouvir primeiro a pergunta lá do irmão Edilson. Ele ligou o microfone primeiro. Sou eu, irmã Patrícia. Irmão Kaique, como é que a gente consegue lidar com questões de ansiedade que essa pandemia vem causando, entendeu? Eu mesmo no início, misericórdia, chega a sentir dores no corpo. Mas eu disse misericórdia, entendeu, irmão? Que é muito complicado, porque eu tenho esse problema de ansiedade. Então, assim, para a gente saber, realmente como lidar com a situação. Quando a gente vem aquele momento de crise de ansiedade, aqueles pensamentos, aparece dores no corpo, realmente, aparece dores no corpo. A mente da gente começa a trabalhar, como o irmão falou, ó, não para. Isso. Muita coisa, entendeu? No momento que eu estou internado de Covid, passou 30 dias incubado. Essa semana passada que ele saiu, então aquilo causou muita aflição em mim, na nossa família, entendeu? Então, assim, a gente não tem paz em muitos aspectos, porque é dia após dia, né? Então, assim, como o irmão quer ensinar, assim, dar um método, uma forma, como a gente lidar com essa situação de ansiedade. Certo. Muito boa pergunta. Olha só. Para falar também sobre isso, eu teria que ter mais tempo, né? E eu vou estar passando, em relação à ansiedade, um exercício de respiração. Depois vou mandar para a irmã Simone, para que ela possa distribuir para os demais. E todos possam também poder, né, ter acesso a isso. Porque, olha só, a ansiedade ela é um fenômeno que existe em nós. Não tem como falar que uma pessoa não tem ansiedade. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Existe uma ansiedade boa, que é aquela que nos motiva e que nos leva a viver. Nosso corpo é condicionado a isso. É chamada ansiedade normal. Só que como estamos passando um momento muito delicado, cresceu muito os níveis de ansiedade patológica, que é diferente da ansiedade normal. Na ansiedade normal,
nós conseguimos fazer as nossas coisas, viver de uma forma, né, estável, podemos dizer assim, né? A estabilidade aqui está relacionada a você não deixar de fazer nada por conta disso. Isso é chamado ansiedade normal e que todos nós temos algum tipo de ansiedade. A ansiedade está relacionada a um futuro. A depressão está relacionada a um passado. Mas veja bem, se a ansiedade é relacionada a um futuro, você não está no futuro, você está em um presente. Então você precisa manejar o presente, porque o futuro ele não existe. Entende? O futuro, ele não existe. O futuro só vai existir quando você estiver lá, mas até então você não está lá. Então, preste atenção. Se você sabe que o futuro não existe, ele ainda vai acontecer, e você está no presente, você precisa comandar a sua mente para que ela também entenda isso, no presente. Ou seja, lidar com as questões da ansiedade não é lidar só com uma coisa, não. É lidar com várias coisas. Mas se eu percebo que eu estou em um nível de ansiedade mais exacerbado, é porque com certeza diversas questões, e não só uma, está acontecendo. Nós não acreditamos que só existe uma coisa que influencia nos níveis de ansiedade. São diversas questões. Então, lidar com ansiedade é lidar com diversas questões que estão à nossa volta. Mas é sempre com o mesmo pensamento. Eu preciso aprender a lidar com essa situação de uma forma mais contextual. E como se faz isso? Existem diversas maneiras, né? A primeira delas é se você não consegue lidar com isso, você precisa necessariamente fazer um processo terapêutico para se desenvolver, para se conhecer, né, para amadurecer nesse sentido. Caso você não consiga mais lidar com isso sozinho, então você precisa buscar um profissional habilitado para cuidar de você. É a primeira coisa. Tá? Ah, Kaique, mas eu posso lidar com a ansiedade sozinho? Pode. Se você acha que você consegue só e utiliza estratégias para isso e está tudo certo, tudo bem, não precisa buscar um profissional. Tá? O que você pode fazer? Exercício de respiração. Vou passar algum tipo de exercício de respiração que vai ajudar. Nesses momentos, você vai aplicar o exercício de 2 a 3 vezes no seu dia, para que quando você esteja mais ansiosa, em estado de maior ansiedade, você aplique o exercício e você sinta aos poucos, a longo prazo, os efeitos disso. Tá? Tem a ver com exercício de respiração, de inspirar e expirar. Você pode também lidar com os aspectos da ansiedade numa questão de fuga. Como é isso? Lembra que eu falei que você precisa dominar a sua mente? Só que você não vai lidar com ansiedade não aceitando que você está assim. O que acontece é que as pessoas começam a sentir algumas coisas no seu corpo e querem fugir, né? Não querem sentir talvez uma palpitação, um tremor, suor, alguma coisa do tipo, né? Que depende, varia de pessoa para pessoa. A primeira coisa é você aceitar que você está em um estado de ansiogênico naquele momento. Você não tem como lutar contra algo que você já está sentindo, porque isso é uma questão involuntária, tá? E tem a ver com diversas questões. Então, a primeira coisa, você precisa aceitar que você está sentindo. Aceitando que você já está sentindo isso, agora sim, você vai criar formas para desestabilizar o seu processamento psicológico, que é ou fuga ou esquiva. Principalmente fuga. Ou seja, você vai colocar a sua energia psicológica em outra coisa para não focar no que você está sentindo. Existem estudos que mostram que você brincar com animais, gato, cachorro, ajuda no processo de ansiedade. Ou seja, você começou a sentir alguma coisa ali, alguma inconformidade, alguma questão, né, mais delicada ali. Se você tiver um cachorro ou um gato, é comprovado. Vai brincar com ele, vai estar com ele. Você, na verdade, está botando a sua energia psicológica em outra coisa. Eu estou falando aqui do animal, mas pode ser qualquer outra coisa. Se você mudar o foco do seu pensamento, com certeza, esses sintomas eles vão pouco a pouco, né, ali amenizando. Mas veja, existe uma ansiedade patológica, uma ansiedade normal. Todos nós sentimos um nível de ansiedade. Lidar com isso, com essa estratégia que eu estou falando, é uma forma. Você pode também fazer exercício de yoga, que ajuda também. Mas tudo isso também tem a ver com o estado de equilíbrio do seu corpo. Se você está sentindo isso, é porque provavelmente existem questões internas que estão desreguladas e o nosso corpo precisa manter um nível de equilíbrio. É por isso que eu estou falando para você que existem estratégias específicas, mas também, se necessário, é muito importante você fazer um processo terapêutico. Amém, irmão. Obrigada. Eu
Pati, não está dando para ouvir, não. Foi meu menino que desligou aqui. Ah, Queria tá. agradecer ao irmão Kaique e dizendo uma experiência que eu tive, que eu melhorei minha ansiedade, fazendo atividade física. Amém. Foi um ótimo exercício. Amém, irmão. Ó, Senhor Jesus. Eu acho que a irmã Conceição, que está querendo fazer uma pergunta, a irmã Conceição, Irmã apareceu a imagem dela aí. Conceição e a irmã Joselice. Brasília. As duas tinham aberto o Pronto. microfone. Depois da irmã Pronto. Conceição, a irmã Joselice também. Não, eu só queria mostrar um aparelho. Ele não é um aparelho caro para ajudar na respiração. Esse aparelho, meu cardiologista passou para mim, para eu fazer para exercício para fortalecer meu coração. Após eu ter feito cateterismo e mais 2 cirurgias no coração, eu precisei fazer uso desse aparelho, mas ele serve para outros problemas. É um aparelho que você acha em loja, que vende coisa médica, por exemplo, aquelas luvas para fisioterapia, que esse aparelho que é usado na fisioterapia. Parece que eu ouvi alguma coisa, o irmão falando na dificuldade de respirar. Eu lembrei que eu tenho esse aparelho e que eu faço 5 minutos todo dia, subir essa bolinha para fortificar meu coração, no caso. Mas ele também serve para fortalecer os pulmões, quem tiver com dificuldade. E também outro tipo, né, de ansiedade. Eu acho que ele serve para muitas coisas. É um aparelho que não é caro, irmãos. Na época, eu comprei por 35. Não sei quanto está agora, mas foi só R$35. E ajuda muito, viu? Amém. Obrigado, irmã Conceição. A próxima irmã, Simone. Jô. Aí. Kaique, você falou que o ambiente externo, ele reflete no interno e vice-versa. A pergunta que eu tenho para fazer para você é essa. No período de pandemia, que aqui é algo pessoal, e no convívio com as pessoas, quando você percebe que a pessoa está refletindo isso, que isso é visível, né, aquilo que ele sente, ele externa. No sentido espiritual, todos nós sabemos aqui que a oração é uma arma eficaz. Mas com referência à prática psicológica, como seria essa ajuda no ambiente familiar? No caso, você fala quando você percebe alguma questão de algum membro ali da família e talvez como ajudar isso? Isso, porque você deixou bem claro que se a pessoa está sentindo isso, ela é externa, foi bem explicativo na saúde mental, isso foi de grande ajuda, acredito, para todos nós. Então, com referência a lidar com isso, porque a gente, na parte espiritual, a gente tem tendência a orar, né, pedir oração aos irmãos, né, todo esse aspecto. Mas ali está um convívio de mãe, de filhos, né, de pessoas que estão desequilibradas ou com problema de tudo que você citou aqui nessa noite, de que forma, né, a gente poderia ajudar? Certo. Olha só, assim como as pessoas, elas externam o seu sentimento interior, existem muitas que não externalizam. Então, essa é uma coisa importante para ser falada também. Tem muito a ver com a estrutura da pessoa. Tem pessoas mais falantes, pessoas mais abertas, né? E tem pessoas que são mais na sua mesmo, que sofrem ali calado, ou não gostam de externalizar, não gostam muitas vezes de falar. Mesmo sentindo, elas não externalizam. E isso é um problema. Porque pense comigo, pense que você tem uma torneira, né? Eu gosto muito de sempre dar esse exemplo. Só que aí, a torneira tem um fluxo normal de sair água. Mas se de repente tiver uma pedrinha, alguma coisa ali dentro, não vai sair, né? Vai interromper. E quanto mais interrompe, né, é pior. Porque aquilo vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, mas em algum momento, não sei quando, isso pode sair. E geralmente quando sai dessa forma, é muito pior, porque já chegou em um estado, né, que é muito mais agravante. Por isso que em saúde mental é bom cuidar do aspecto preventivo, para depois não cuidar do aspecto corretivo. Mas sendo ainda mais específico no que você está falando, olha só, vai depender muito.
de como você entende essa pessoa, de você percebe essa pessoa, porque provavelmente se você mora na casa com essa pessoa, você já conhece um pouco dela, porque você está ali próximo, convive e tal, você vê, né? Então você já conhece um tipo de personalidade dela. Então, nesses momentos, a primeira coisa, ou talvez uma das únicas coisas e mais importantes a se fazer, é observar. Primeiro é observar. É ver como ela está, né? Ver o que ela está fazendo, como ela está se comportando. Quando chega no momento de externalizar, aí é o momento que você não vai propor uma ajuda que talvez você acha que você sabe, mas você precisa trazer dessa pessoa as próprias soluções, que é o que nós fazemos no processo terapêutico. Que ela se confronte com a sua própria dor. A compaixão, que eu falei lá atrás, é um sentimento de compreensão pela dor do outro. Mas só quem tem a própria resposta para aquela dor, entende, sabe e sente é aquela mesma. Então, é muito importante criar momentos, situações ou experiências para que essa pessoa se abra, de alguma forma. Aí, se você falar assim, mas se essa pessoa não se abre, como é que a gente faz? Pois é, mesmo, aí eu te digo, aí fica um pouquinho mais difícil. Fica o processo um pouco mais complicado. Mas, em algum momento, ela vai externalizar. Uma atitude, um gesto, alguma coisa ela vai demonstrar. E nesse momento, você que é mãe, você que é pai, você precisa estar próximo para identificar e, nesse momento, talvez se mostrar presente. Mostrar ali próximo, do lado. Claro que existem situações e situações, né? Tem algumas muito mais delicadas e umas mais ajustáveis. Mas o principal de tudo é não querer mostrar a solução. É querer buscar a solução nela. Espiritualmente, como você bem falou, podemos orar, pedir ao Senhor, né? Nós sabemos que o Senhor pode fazer tudo. Mas, humanamente, as pessoas têm as suas próprias demandas e dificuldades. Às vezes nós não conseguimos compreender porque nós não passamos aquilo, não sentimos aquilo. Mas a principal estratégia é estar próximo, é estar presente, é ter esse ambiente de escuta, de proporcionar escuta. Não é falar muito, é mais escutar e propor situações do que estar exigindo, né, ou falando alto. Porque, de novo, quanto mais a pessoa tem liberdade em nós e confia em nós, mais a gente consegue, né, ajudar dessa forma. Então, o caminho é basicamente por isso aí, né? Kaique, uma pergunta que foi feita aqui no chat. É possível estar ansioso sem saber a causa? Com certeza. Com certeza. Inclusive, podemos ter sintomas de ansiedade por conta de questões biológicas. Diabetes, hipertensão, tudo isso, questões orgânicas, nos geram ansiedade. Então, como é que é feito o processo avaliativo? Você primeiro precisa eliminar os aspectos orgânicos, e aqui tem a ver com a medicina mesmo, né? Médico, fazer os exames direitinho para ver se está tudo certinho. Não tendo nada orgânico, biológico, é uma questão psicológica, que tem a ver, né, com as questões internas, emoções, mente ou também experiências de vida. Por exemplo, tem pessoas que ficam com ansiedade, depressão porque perderam o emprego, estão com dificuldade financeira. Assim como tem pessoas que estão num processo de ansiedade por uma situação, talvez que foi um gatilho que aconteceu na sua vida lá atrás, mas ela nem percebeu, mas vivenciou aquele momento, mas como eu falei lá atrás, né, por um viés inconsciente, acaba apresentando sintomas. Então, a ansiedade tem a ver com questões internas, externas, conscientes e inconscientes. Amém. Muito bom. Irmãos, por causa do horário, Léo tem alguns avisos a nível local para passar. Mas antes de Léo passar os avisos local, eu queria agradecer, na verdade, ao irmão Kaique Costa, nosso querido irmão e psicólogo clínico, que se disponibilizou a dar essa palavra de grande ajuda. Digo grande ajuda porque eu fui, de forma pessoal, muito ajudado. Tem algumas pessoas aqui da família em volta de mim, assistindo em outros aparelhos. Então, eu creio que o número de pessoas conectadas é o dobro ou o triplo dos que vocês estão enumerando aí. Eu tenho várias pessoas aqui assistindo em um só aparelho. Isso mostra, na verdade, a dimensão da necessidade que todos nós temos e que as pessoas têm. Então, eu queria agradecer a Kaique, e creio que, como o Marcos citou aí, eu creio que está no nosso coração, que essa palavra, nessas três dimensões, como o irmão Kaique falou, no lado humano, no lado psicológico, no lado espiritual,
ela preenche a nossa urgente necessidade. E se o Kaique nos der essa permissão, podemos até adiantar os irmãos e nós vamos buscar em breve ter mais outras reuniões, não é, Léo? Iguais a esta, que eu creio que o momento que nós estamos vivenciando, ele determina essa urgência. Então, Kaique, muito obrigado. Eu creio que você certamente não faltará a esse suprimento, esse abastecimento espiritual e psicológico que os irmãos tanto estão necessitando. Então, meu querido, muito obrigado, tá bom? E eu queria também só complementar uma coisa que o Kaique falou, que eu creio que, do ponto de vista psicológico, e isso foi de grande ajuda. Eu vou apenas citar um ou dois. Foi quando ele falou sobre aqueles 5 pontos que precisamos atentar dentro desse momento que nós estamos vivenciando, do ponto de vista humano e psicológico. Foi o ponto 1, onde ele falou que precisamos dar equilíbrio às coisas que nós assistimos e ouvimos. Eu achei isso importante, porque eu vi o testemunho de uma médica também falando isso, e ela, como médica, sabe o quanto isso é agravante. A gente ficar completamente sintonizado nas redes sociais, nas reportagens, onde só falam o lado negativo da pandemia. Pouco mostra as pessoas curadas, as pessoas que conseguiram se desvencilhar dela, mas normalmente mostra mais o lado negro. Então, eu acho que o Kaique, dentro do lado técnico, falou de forma bastante acertada nesse ponto 1. Então, irmãos, realmente esse ponto a gente precisa ter essa atenção. É necessário se informar, mas a gente pode sim, para o nosso próprio bem e para o bem-estar das pessoas que convivem conosco, dar um equilíbrio naquilo que nós absorvemos com respeito aos noticiários negativos. O segundo ponto, que eu também, dentro desse mesmo contexto, achei interessante, que eu vou ressalvar em cima do que o Kaique falou, que é a gente estabelecer dentro do nosso dia a dia uma rotina de qualidade. Eu achei isso vital. E esse ponto, que foi o segundo, ele já também absorve o lado espiritual. Como, por exemplo, que no início ele falou que a pandemia, de alguma forma, veio nos dar um freio, que talvez nós estávamos acelerados demais. Eu concordo, porque o livro de Ezequiel diz que o Espírito é que conduz as rodas. Parava o Espírito, paravam-se também as rodas. Isso está de conformidade com o que Kaique falou. Então, se o Espírito deu esse freio para que a gente pudesse refletir a nossa vida, dar mais atenção à questão família, e nisso está a inserção da qualidade de vida. Então, esse ponto 2, que o Kaique falou, eu acho importante. Uma rotina de qualidade. Por que uma rotina? Porque está dentro de algo que você necessita fazer todos os dias, mas com qualidade de vida. Aquele exemplo explicou a leitura do alimento diário. Claro, a gente já faz isso de forma contundente, diária. Mas nós podemos aplicar isso como uma rotina positiva. E tantas outras coisas que nós podemos colocar, como andar um pouco dentro do ambiente da nossa casa, sei lá, você orar com alguém dentro de casa de uma maneira diferenciada daquilo que você faz. Mas eu achei esse ponto bastante interessante. Uma rotina de qualidade de vida você pode estabelecer para que você possa preencher e trazer uma estabilização para o seu dia a dia. Então, foi bastante interessante e creio que foi de grande ajuda para todos os irmãos. Pedimos perdão por não dar abertura para todos os irmãos tirarem suas dúvidas, porque o tempo também não permite, mas estamos comprometidos em tão logo trazer o nosso querido irmão de volta para que a gente possa ampliar essa ajuda para todos os irmãos e, em particular, para a Igreja de Santo Amaro. Muito obrigado a todos os irmãos, que o Senhor abençoe. E obrigado também ao irmão Kaique. Pode concluir, Léo. Amém. Eu também quero fazer aqui, em nome da Igreja de Santo Amaro, um agradecimento. Essa palavra, de fato, ela veio em uma boa hora, em um bom momento, e ela nos ajudou, creio, que nos ajudou muito e atingiu muitas áreas da vida de cada um de nós. Então, irmão Kaique, muito obrigado, que o Senhor te abençoe, continue te sustentando. Realmente, esse serviço é um serviço que traz muita ajuda para as igrejas, para os irmãos, e que o Senhor continue te dando graça. Aleluia. Eu espero, sim, que tenhamos um outro momento como esse. Vale a pena
Eu creio que os irmãos todos devem concordar comigo. Vale a pena. Estou à disposição, viu? Já estou confirmando. Amém, amém. Então, Foi muito bom, Kaique. Obrigado, meu amado. Amém. aleluia. O Senhor vai nos dar outro momento como esse. E sem muita demora, eu quero esse primeiro aviso, ele é para todos que estão aqui e que estamos outras igrejas aqui representadas. Essa comunhão, essa live, por assim dizer, ela foi gravada e ela vai ser colocada no YouTube. Não sei qual é o canal, vai colocar, Jussi? Você pode nos falar aí qual é o canal? No nosso canal, no canal Amigas Irmãs. Pronto. É um canal das irmãs, aí sempre está logo na comunhão, a gente vai preparar essa mensagem e vai colocar lá para as irmãs. Então, os irmãos que não são assinantes ainda, pode clicar lá, Amigas Irmãs. É isso, Jus? E aí você aproveita e se inscreve, tá bom, irmãos? E o outro aviso é com respeito local. Amanhã nós estaremos em nosso local de reunião, às 9 horas, para desfrutar da mesa do Senhor, do partir do pão. Então, todos os irmãos da Igreja de Santo Amaro, que ainda não escreveu, acho que ainda tem espaço lá na lista, devem colocar o seu nome para estar nessa comunhão, tá bom? Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Eu só queria Amém, rapidamente Amém. só falar o seguinte: os irmãos que não seguem ainda Kaique nas redes sociais, eu aconselho a seguir, porque ele sempre posta um vídeo falando algo tanto da psicologia quanto da questão financeira, porque ele também lida com essa parte financeira, tem ajudado muita gente. E quem se interessar pelo serviço de Kaique é só entrar em contato com ele. E para irmãos, ele sempre faz um preço camarada e ele sempre está disposto a ajudar a cada um de nós. Então, o Instagram... Kaique, fala aí o seu Instagram, Kaique, por favor, para o pessoal. Certo. Meu Instagram é kaique.psi. Kaique.psi. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Jesus, Senhor. Amém. Até Amém, Jesus. Chancelo todas as palavras que Simone falou com respeito a Kaique aí. Aleluia. Amém. Obrigado a todos e até uma próxima, irmão. Jesus é o Senhor. Amanhã, todos no Partido do Pão e a nível de região 5A, a oferta do segundo domingo do mês, amanhã, para a obra do Senhor. Deus abençoe a todos e até mais. Amém. Poderia falar? Sim, Kaique. Sim, Kaique. Desculpa, eu ia esquecendo também. Eu queria finalizar também agradecendo aos irmãos mais uma vez pela oportunidade de dizer que é um prazer, irmão, estar aqui com vocês, servindo, né, a vocês. Fechou aí, Kaique. Seu áudio fechou. Aí, pronto. Tá ouvindo agora? Tá, né? Sim. Tá ouvindo. Queria dizer que quando vocês precisarem, quiserem, desejarem e for possível, podem contar sempre comigo, que eu vou com o maior prazer poder estar ajudando os irmãos também, tá? É um prazer sempre estar com vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Jesus é o Senhor. Muito bom, Vai tirar uma foto? obrigada por estar sempre me convidando, amados de Santo Amaro. Amo a Bahia. Amém. 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 Aleluia. Amém. Abençoe. Amém. Aleluia. Amém, amado. Jesus é o Senhor. Obrigada por mais uma oportunidade. Amém. Amém, irmã Simone. Obrigada. Obrigada. Amém.